3.200 novos casos de dengue, zika ou chikungunya, isso segundo os dados da Secretaria Estadual da Saúde. E eu arrisco dizer que a mais temida entre todas as doenças que podem ser transmitidas pelos Aedes aegypti é a chikungunya, né? Porque a danada faz um estrago grande no nosso organismo. E quem convive com as dores sabe bem o que eu estou falando. Para nos ajudar a entender o porquê de tudo isso, nós convidamos o médico clínico geral, o doutor Alexandre Araruna. Boa tarde, doutor Alexandre, tudo bem? Boa tarde, Desi, tudo em paz. Ó, viemos em sintonia de cores hoje, viu? É verdade. Doutor Alexandre, me diga uma coisa. Quando a gente falava antigamente sobre o Aedes aegypti, a dengue era a principal doença. E eu acho que o maior medo era uma dengue hemorrágica. Só que agora com essa onda de zika, chikungunya, eu acho que todo mundo teme a chikungunya, porque não é só no período da infecção que a chikungunya deixa a gente sofrido. O pós do período da infecção também é bem sofrido, né, doutor Alexandre? Boa tarde. Boa tarde, Zé. Bem colocado, literalmente. A gente tinha medo da dengue porque a dengue só existia. E, de fato, Desirê, quem mais mata hoje é dengue hemorrágica, inclusive. Mas, como você bem colocou, né, passada a fase aguda da dengue, da zika, da chikungunya, todos transmitidos pelo mosquito do Aedes aegypti, né, a gente sabe que as pessoas que tiveram a chikungunya é que vão ficar pagando o preço, como você bem colocou, mais frequentemente das dores que vão se arrastar, e às vezes até por anos a fio. Eu ouvi falar também, né, que tem até casos, inclusive, de pessoas que desenvolveram, por exemplo, artrite reumatoide depois desse período da infecção. E a gente tem uma imagem que mostra quais são os principais pontos onde as nossas articulações sofrem por causa da chikungunya. Tá aí na tela, doutor Alexandre. É nisso tudinho, meu amigo. A dor é grande. Exatamente. Um dos diferenciais que a gente faz, Desirê, que a dengue, quem já teve, sabe que a dor é pelo corpo todo, difusa, na musculatura. A chikungunya, não, são as articulações. Você vê a articulação do joelho, a articulação ali do quadril, dos pés, das mãos, nas costas mais altas lá do pescoço. Então, são todas articulações que, uma vez a pessoa apresentou a doença, ele pode vir, por exemplo, exacerbar quem já tinha predisposição naquelas dores. Imagina uma pessoa, Desirê, que seja portadora de artrite reumatoide. Certo. Ou uma senhora, um senhor que tenha, por exemplo, a osteoartrose. E essa pessoa, por sensibilidade maior, a chikungunya vai lhe dar muito mais sintomas do que aquele jovem ou outro que não tenha. Todavia, mesmo aqueles que nada tinham de dores antes da doença, também ainda vão ter queixas importantes. O que a gente só não sabe frisar por quanto tempo isso vai perdurar. A gente sabe que tem que fazer o exame de sangue para saber de fato, que às vezes a gente, né, acho que foi dengue, acho que foi chikungunya. Ter esse diagnóstico mais preciso com esse exame de sangue, que só pode ser feito a partir do 7º dia de sintomas, se eu não estiver enganada, me corrija, é importante para você também ter um diagnóstico mais correto e depois não ficar meio, foi por causa da chikungunya, às vezes pode nem ter sido, né? Correto, bem colocado. A gente sabe que os sintomas, quando a gente falou dessas 3 doenças, são muito semelhantes no início. Só que a pergunta é, qual vai ser? Qual que eu estou mais predisposto? Eu vou morrer, talvez, por uma dengue hemorrágica? Então, os exames que a gente está falando são aqueles exames específicos agora, por exemplo, para a chikungunya. Exemplo, a sorologia, né? O RT-PCR. São definições que não vêm ao caso, mas corriqueiramente a gente lá apela pelo 6º, 7º dia da doença, quando a sensibilidade para a realização deste exame está melhor. E aí sim, essa pessoa vai saber com certeza, né, se, por exemplo, o diagnóstico fechado foi a chikungunya e saber lidar com antecipação as consequências, as sequelas, que é o seu moto maior da entrevista. Agora vamos falar sobre cuidados, né? Porque a gente sabe que fulano teve, aí diz, mulher, eu tomei isso, tomei chá de não sei o quê, passei por debaixo da porta e deu certo. A gente sabe que acontece, é normal, né? É suco de inhame pra cá, é comer não sei o que lá. Como deve ser feito esse acompanhamento? Tem que ir ao médico de toda forma, porque tem gente que diz, eu me acostumo a conviver com dor, mas conviver com dor é muito ruim, né, não, doutor Alexandre? Com certeza. Bom é bom viver com a saúde, Verdade. Né? Agora, vamos lá. Existe um percentual das pessoas, Desirê, que nem vão ter sintomas importantes da doença. Estamos falando agora só especificamente da chikungunya. Existe um percentual de pessoas que vão ter sintomas mais importantes. A fase aguda, aquela febre, aquela dor, né, aquele mal-estar, aquelas manchas no corpo, depende de pessoa a pessoa. Mas, passada essa fase, é importante a pessoa ter noção do que teve e aí se conduzir. Ter a dor ou não como consequência é uma escolha. Sim. Idealmente, ter próximo um médico, um serviço que possa lhe orientar. Até para que não caia no canto do engano, Desirê, e eventualmente sair tomando remédio, orientações
que pode, inclusive, lhe fazer muito mal, mesmo porque a gente sabe que tem medicações que aparecem como uma beleza grande, mas depois eles desgastam esse organismo com outras doenças. Ó, a Elisângela participando com a gente pelo WhatsApp, um beijo. Ela disse o seguinte: há 8 dias eu tive uma reação alérgica, fui para a UPA, tomei corticoide, mas não fiz o teste para saber se era chikungunya. Mas estou com as juntas que não posso nem fechar a mão. Aí ela já trouxe outra informação, né? Que ela teve uma reação alérgica, mas ela também não fez o exame e não sabe se é chikungunya, mas está com as articulações sofridas. Aí a gente vai ficar em dúvida, Desirê, a história verdadeira da Elisângela, porque tem algumas informações, a começar pela reação alérgica. Sim, que não é comum, né? Pode até na verdade, pensar que não foi nenhuma dessas doenças que a gente acaba de falar. Sim. Todavia, o corticoide aí é um bom tópico para a gente mencionar, que ele tem grandes efeitos colaterais quando mal orientado. Certo. Inclusive para aqueles que abusam do uso arrastado do corticoide. E aí vamos rapidamente, a diabetes, ou quem tem ou quem não tem vai abrir com a diabetes, a pressão alta, gastrite, uma série de complicações. Todavia, então, a sugestão é, saiba o diagnóstico e use, Elisângela, as orientações dadas pelo seu médico. Agora, nesse caso aí, já passou o prazo, digamos assim, né? O senhor falou que o prazo onde há mais sensibilidade para identificar qual foi a doença de fato é no 6º ou 7º dia. Se já passou, você tem como saber se já foi infectado pela doença ou não, doutor? A pessoa pode fazer alguns marcadores que vão buscar identificar a persistência, digamos, de anticorpos que sejam determinantes da existência da chikungunya. Agora, a termo de tratamento, pode ser que, por exemplo, a nossa ouvinte, Elisângela, ela não tem nem mais sintomas. Sim. Né? Então, talvez ela vá estar no ar daqueles que talvez nem tiveram a doença, né? Ó, vamos mais para dúvidas aqui, vamos tentar agilizar, que ela ainda está assim, viu, doutor Alexandre? A Laura mandou o seguinte, ó: boa tarde, sou Laura de Várzea Nova, a minha filha teve chikungunya, ela tinha 2 anos de idade, mas até hoje, ela com 8 anos se queixa de dores nas articulações. Isso tem alguma coisa a ver com a doença? Veja bem. Doutor Alexandre, dá cada respirada aqui, viu? Ela tinha 2 anos de idade, né? Então, quando a gente utiliza a referência de 2 anos de idade e a gente já passa para 6 anos de idade e tendo uma criança... 8 anos, né? Já se passaram 6 anos. 6 anos. De 2 para 8 anos, 6 anos de diferença. Então, mas explicitamente eu não posso argumentar que isto é decorrente da chikungunya. Eu sugiro, Laura, você ir a um pediatra, no caso pela idade, fazer um rastreio de algumas doenças que às vezes podem acometer crianças nessa faixa etária ainda e de repente fechar outro diagnóstico e não apenas jogar que foi às custas da chikungunya. Porque não é normal, né? Tão jovem, com 8 anos já sofrendo com esses problemas na articulação. A Finha disse o seguinte: eu tive chikungunya faz uns 7 anos e até hoje eu sinto muitas dores. Posso tomar remédio todos os dias? Será que ela está falando de analgésico, doutor? Vamos lá, vamos ser bem simples, Finha. Anti-inflamatório machuca estômago, machuca rim. Corticoide, como eu acabo de falar, dá uma série de complicações. Se eu uso esses remédios, eles até aliviam minhas dores, mas vão dar outras doenças. Quando a gente peça o custo-benefício, não justifica. Vá ao seu médico, faça outras atividades. A acupuntura, por exemplo, é uma alternativa saudável, que você não se intoxica com remédio e usa outras formas para abreviar e melhor conduzir. E até falando, né, é bom a gente lembrar que existem serviços gratuitos que oferecem esse tipo de tratamento, boa, a palavra aqui fugiu um pouco, que o doutor Alexandre orientou aqui, né? Para você fazer, então busca com a prefeitura que você consegue fazer, porque geralmente as pessoas dizem, eu entendo, né? Depender de serviço público é complicado. Então, se você puder também contar com esses serviços que são oferecidos, vai te ajudar bastante. A Lana falou o seguinte: meu nome é Lana, chikungunya pode causar queda de cabelo exagerado, doutor? Não é a principal complicação da chikungunya, né? Classicamente, a gente sabe que a chikungunya, ela gera dores articulares, acometimento dos nervos, da parte neurológica, mas não é o clássico. O que mais causa queda de cabelo nesse momento que a gente está passando é quem teve Covid. Sim. Quem teve de Covid frequentemente reclama: doutor, meus cabelos estão caindo bastante, depois volta a crescer. Mas não é a queixa principal da complicação do chikungunya. Então é bom investigar, né? A Diana disse: estou com chikungunya, com dores fortes, posso tomar a 3ª dose da Covid? Veja bem, a gente sabe, Desirê, que a chikungunya pode passar meses até ano com dores. Então, eu não vou deixar de tomar uma vacina para o Covid, que essa se mata agora, sim, certo? Por uma queixa que a gente sabe que às vezes pode perdurar aí até, no mínimo, meses. Uhum. Então, está orientada, Diana, desde que não tenha uma outra complicação ou uma agudização, por exemplo, do Covid, deve sim tomar sua vacina. A Thalita trouxe aqui alguns outros sintomas. Eu estou com manchas vermelhas, mas não sinto dor nenhuma. Pode ser a chikungunya?
Na verdade, Thalita, pode ser qualquer coisa, né? Até reação alérgica, pode ser, às vezes, reações ao uso de produto químico que mulher às vezes usa, né? De beleza. Pode ser qualquer doença, inclusive dengue, zika e chikungunya. Não é só uma mancha vermelha que a gente vai diagnosticar. É claro que tem que ser um rol de mais coisas, porque a mancha vermelha, como eu falei, desde doenças mais simples a doenças complicadas, pode ser a razão da existência destas. E vamos para a última dúvida de hoje, que vocês participaram pelo nosso WhatsApp. A Solange Pereira disse o seguinte: ela teve chikungunya e tem fibromialgia, fora outros problemas. Como lidar com tanta dor? Sou acompanhada pelo médico, os remédios não aliviam mais as dores. Ela também quer saber aí o que faz. Ela tem 63 anos, mora em Mangabeira e é a Solange. Solange, eu quero acreditar que a fibromialgia, aquelas dores que às vezes vem na parte muscular, entre outras questões também associadas, ela já lhe tinha de antes. Sendo secundária chikungunya, com certeza a chikungunya deve ter ativado ainda mais essas dores. Nesse momento eu sugiro, já para não abusar de remédios, como é o início da nossa conversa até agora, é que faça algumas outras alternativas de tratamento, para que evite o uso abusivo de medicações. Doutor Alexandre, só para a gente fechar, acho que quando a gente vê qualquer mosquitinho assim, a gente já fica desesperado com medo que seja o Aedes. E aí a gente separou uma arte aqui que mostra aí quais são algumas características que pode ser um Aedes ou então um pernilongo, né? Os hábitos dele. O Aedes tem aí o hábito diurno, né? Mas pode picar à noite também, e os pernilongos são mais noturnos. O Aedes, ele tem a característica escura com listras brancas e o pernilongo comum é marrom. Água menos suja, os criadouros, que são para o Aedes, e as águas poluídas, os pernilongos curtem mais aí. Tamanho, 4 milímetros a 6, 4 a 10. A gente não vai medir, né? Então, esse daí para mim não adiantou de nada. Os ovos são distribuídos em vários locais, no caso do Aedes, e no caso do pernilongo comum, juntos em forma de jangada. Então, assim, não que você vai ficar pensando, tá de noite, então não vai ser dengue, né? Pode a gente pensar isso. Mas é bom a gente reforçar que depende de cada um de nós, na nossa casa, nos nossos hábitos também, de afastar o Aedes, né, não, doutor Alexandre? Correto. No resumo desse slide aí, o que é que mais pesa para a população, que a gente tem que participar como cidadão, é a água menos suja, ou seja, água limpa, que acabou de cair da chuva de ontem, e que juntou em pneu, nos fundos da minha casa, no telhado. Ali, o Aedes aegypti vai e deposita. E ali pode aquela família, os vizinhos e o bairro adoecer. Esse é nosso papel. Doutor Alexandre, muito obrigado. O Instagram do doutor Alexandre está na tela, vai lá, que ele sempre posta dicas maravilhosas. Boa semana, viu? Obrigado, Zé. Boa tarde. Agora eu vou chamar o meu amigo Messias Vaqueiro, que ele trouxe